Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar a condução bidimensional em regime permanente. Se vocês lembram, nos vídeos anteriores nós estudamos a condução unidimensional. Gastamos bastante tempo, em cima da condução unidimensional. Parede plana, a aleta, onde o calor está na direção, o fluxo de calor, o vetor fluxo de calor está numa única direção, por exemplo, a direção X. A gente trabalhou bastante a espessura da placa plana, a dimensão X, o comprimento da aleta também. E o método da resistência térmica, lembrando, o método da resistência térmica funciona bem quando é unidimensional, certo? Então agora nós vamos para o bidimensional. Vamos imaginar situações onde o fluxo de calor, o vetor fluxo de calor, ele pode estar não só numa direção, por exemplo, direção X, direção Y. Imagina que nós temos um sólido, nesse lado do sólido está entrando uma certa taxa de transferência de calor, um fluxo, aliás, de calor entrando, por exemplo, pode ser radiação do sol batendo aqui, tá certo? Pode ser também uma resistência elétrica que está colada aqui, que está gerando um certo fluxo de calor conhecido. No outro lado eu posso ter, por exemplo, um fluido a uma certa temperatura, T infinito, com um certo coeficiente de convecção. Então imagina que tem um fluido do outro lado. Imagina que em uma outra face, outra superfície desse sólido, eu tenho uma temperatura conhecida. Então eu tenho uma mistura de vários tipos de condição de contorno, num espaço bidimensional. Ou seja, o meu campo de temperatura vai depender de x e y. Por quê? Vou imaginar o seguinte, que aqui seja 20 graus, aqui seja 20 graus também. Tudo 20 graus. Esse fluido está a 20, essa face também está a 20 graus. E o fluxo de calor inicialmente é zero. Se não tem nenhum fluxo de calor entrando, então nós temos que estaria tudo na mesma temperatura uniforme, tudo 20 graus, por exemplo. Agora imagina que eu vou jogar calor aqui. O calor, ele tem dois caminhos, Imagina que os dois são as superfícies frias, 20 e 20 graus. Aqui começa a esquentar, 30, 35, etc. As linhas de fluxo de calor vão percorrer algo assim, Parte vai vir para cá. E parte vai atravessar para o outro lado, tá certo? Então, se eu pegar essa linha aqui, que seria tangente ao vetor fluxo de calor num certo ponto, então aqui o vetor fluxo de calor, que varia ponto a ponto. Nesse ponto aqui, ele tem essa inclinação, esse módulo. Ele é bidimensional, observem que ele tem uma componente na direção X e uma componente na direção Y. Ok? Então vai aparecer derivadas segundas, nós já fizemos isso, A equação da difusão. Equação da difusão. É uma derivada, uma equação diferencial parcial, Tem derivadas parciais com relação a x, com relação a y, com relação a z, com relação a t, tempo, Então, se eu quiser a temperatura ponto a ponto aqui dentro, eu tenho que resolver essa equação diferencial. Se vocês lembram, esse termo Q ponto é a geração interna de calor, Nós deduzimos, essa aqui é a equação da difusão, tá certo? Nós deduzimos e o Q ponto é a geração interna de calor. Imagina agora que esse material aqui é um condutor elétrico, por exemplo, cobre, e ele gera calor por efeito Joule. Se estiver passando uma corrente aqui, ele vai gerar calor internamente, numa taxa que é watt por metro cúbico, tá certo? Nós já falamos sobre isso quando deduzimos a equação da difusão, tá certo? Então, o método analítico, ou seja, a partir dessa equação, chegar numa expressão para t de x e y. Existem métodos analíticos, só que eles são bastante limitados no que diz respeito à geometria. Uma geometria como eu desenhei aqui, bastante simples,
até teria solução analítica para ela, tá? Geometrias retangulares funciona bem. Se eu começo a ter geometrias diferentes dessa daqui, da retangular, aí começa a complicar bastante a solução dessa equação diferencial. Então, se eu quiser obter t de x, y aqui, eu tenho que derivar. Bom, a gente está, na verdade, desprezando na direção z, né? A rigor, essa parcela aqui é igual a zero. Não temos derivada com relação a z. Mas temos derivada com relação a t também não, porque estamos em regime permanente. Então, a forma simplificada dela seria o primeiro, o segundo termo mais esse igual a zero. Aí sim teríamos o t de x e y, se eu conseguir resolver isso. De novo, a gente consegue resolver para geometrias retangulares. Geometrias em L ou em qualquer outro formato que não seja o retangular, começa a complicar um pouquinho. E aí vem os chamados métodos numéricos, que vocês já meio que estudaram alguma coisa semelhante a isso lá em cálculo numérico. Quando a gente não consegue resolver uma equação diferencial analiticamente, a gente resolve por métodos numéricos. E tem dois tipos de métodos numéricos que se pode empregar para resolver esse tipo de equação, chamadas diferenças finitas, que o nosso livro apresenta, e o método dos volumes finitos, que é o que eu vou apresentar. Então, o que eu vou apresentar aqui é um método, o que o livro apresenta é outro. E vocês vão ver que no final os dois chegam basicamente na mesma resposta, tá bom? Então, eu vou usar esse método dos volumes finitos, onde eu vou substituir esse problema por outro problema. Eu vou dividir o meu domínio, né? O domínio é a peça que eu quero resolver. Eu vou dividir ela num certo número de partes. Geralmente não precisa ser iguais, tá? Mas a gente começa estudando partes iguais para não complicar demais. Depois existem outros métodos avançados que essas partes nem precisam ser iguais, tá? Mas aqui nós vamos considerar que nós vamos pegar aquele problema original e vamos dividir em linhas verticais e horizontais, todas do mesmo tamanho. E nas interseções vão se gerar vários pontos aqui, ó. Então, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, ponto 3 e assim por diante. Tá certo? Até o ponto... Enfim, 6 vezes 6, 36, né? O último aqui vai ser o 36, tá bom? Como é que eu vou calcular? Bom, e daí, ao invés de eu calcular a temperatura em qualquer ponto XY continuamente aqui dentro, eu vou abrir mão de poder calcular em qualquer ponto X, em qualquer ponto Y, e vou me contentar em calcular em alguns pontos discretos, que são esses pontos de interseção. Então vamos pegar um ponto aqui que foi gerado aqui no meio, ó, ponto de interseção. Então imagina que nós queremos calcular T1, T2, T3, até Tn, vamos chamar de N. N igual ao número de pontos em que eu subdividi o meu domínio. O pessoal chama isso de malha. A malha. Em inglês, grid. Em português, malha. Vou dividir em pontos. Ao redor de cada ponto, um ponto qualquer aqui, ao redor dele, esse ponto vai ser o centro de um volumezinho de controle. Cada ponto nessa grade vai ser o centro de um volume de controle. Ok? Então, por exemplo, ao redor do ponto 15 tem um volume de controle. Ao redor do ponto 16 tem outro volume de controle.
os volumes de controle vão formando bloquinhos, né? Que compõem o domínio, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um balanço de energia em cada volumezinho desse. Cada um deles eu vou escrever uma equação de balanço de energia. E se eu conseguir resolver essa equação, eu tenho a temperatura naquele ponto. Que é muito semelhante, em termos de ideia, ao que nós usamos para desenvolver essa equação. Nós pegamos também num ponto XY qualquer, um volume de controle com dimensões ΔX, ΔY, ΔZ, e fizemos esse ΔX, ΔY, ΔZ tender a zero. Aí vai aparecer as derivadas parciais. Agora nós não vamos mais fazer tender a zero. Não vai mais tender a zero. E quando eu faço isso, eu vou dizer exatamente quantos milímetros tem esse ΔX. Quantos milímetros tem esse ΔY? Pode ser diferente, ΔX e ΔY, ou pode ser igual. A gente vai trabalhar aqui com o mesmo ΔX igual a ΔY, tá? Então imagina que sejam quadradinhos mesmo. Ok? Então, essa é a ideia. Esse quadradinho, base igual a altura, né? Nós vamos fazer um balanço de energia aqui e vamos calcular a temperatura, tá certo? Observe que eu vou arbitrar quantos pontos eu quero ter no final da minha solução. Se é uma peça muito grande, tem que colocar mais pontinhos. Se é uma peça muito complexa, imagina uma curva, coisa assim, a grade, né, a malha tem que contornar aquela geometria, digamos assim. Tá certo? E quanto menor eu puder fazer, o tamanho desse quadradinho, quanto menor eu puder usar, mais eu vou me aproximar dessa solução, que é a solução exata. Então, na prática, como o meu delta não foi a zero aqui, esse é um método aproximado, ele não é exato. Então, por isso que ele não é analítico. O analítico é exato, né? Exato. Os métodos numéricos são aproximados. A precisão é tão melhor quanto menor for o tamanho. Mais eu me aproximo do delta igual a zero, mais precisa é a solução. Então, o que acaba limitando é a capacidade computacional. Uma coisa é eu escolher quadradinhos de 1 milímetro, por exemplo, numa peça. E se eu quiser um negócio mais preciso, esses quadradinhos serão de 0,1 milímetro. Então, observe que isso aumenta em 100 vezes o número de volumes. Então, na prática, no dia a dia, nós trabalhamos com esse tipo de software, nós trabalhamos com peças que têm milhões de volumes desse daqui. A gente trabalha na faixa de milhões de volumes para poder ter uma solução bastante precisa. Aí acaba requerendo bastante esforço computacional. Nós aqui nesse curso vamos trabalhar com um número bem pequeno de pontos, tá? Tipo 30, coisa assim, tá? Em torno de 30, 35, 40 pontos, porque nós vamos também escrever um programinha que vai calcular as temperaturas ponto a ponto dentro desse domínio, né? Então, como o objetivo é didático, a gente trabalha com poucos pontos e sabendo que na vida real trabalha-se com milhares ou até milhões de pontos desse daqui. Mas a gente vai entender a ideia por trás do modelo, né? Aí depois, implementação disso, num software comercial, claro que tem os requintes, né? Tem muito artifício por cima e muitas potencialidades, né? O que a gente vai fazer aqui é o esquema básico de como que funciona, entender o algoritmo por trás disso, que consegue calcular a temperatura ponto a ponto, tá? Então existem muitos softwares comerciais que fazem isso. Esse exemplo que eu dei, que a gente trabalhou, está trabalhando, que tem milhões de pontos, é um software específico. Esses softwares chamam softwares de C,
CFD. Computational Fluid Dynamics seria mecânica dos fluidos computacional, né? Mas ele agrega também a parte da transferência de calor, tá? Então esses softwares permitem também simular o vento aqui, ó, e resolver tudo. No mundo ideal, pessoal, na prática fazer isso funcionar precisa de computadores bastante potentes, tá? Os nossos notebooks, computadores pessoais, né, não tem essa capacidade computacional. Então, o que a gente vai fazer é um programinha bem simples, baseado no aplicativo da Microsoft, o Excel, tá? A gente vai usar funções internas do Excel para calcular temperatura ponto a ponto dentro desse domínio aqui. Então, vamos lá. Como é que nós vamos calcular a temperatura dentro de cada ponto? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, com volume de controle. Observem que eu vou reescrever esse ponto. Agora ele está, ó, eu chamei ele de ponto P. Esse ponto P, ele está numa cruz, né, no centro de uma cruz. No extremo de cada cruz estão chamados vizinhos. Tem um vizinho embaixo, um vizinho em cima, um vizinho na direita e um vizinho na esquerda. Certo? Então esse ponto aqui tem um vizinho aqui, aqui, tá certo? Bom, ao redor desse ponto P tem um volume que eu vou chamar de volume de controle finito. Finito porque eu vou dizer quanto que vale ΔX e eu vou dizer quanto que vale ΔY. Eu vou dizer quantos milímetros ou quantos décimos de milímetros ou quantos centímetros vai ter esse meu volume de controle. Eu vou dizer em função da minha capacidade computacional, sabendo que não adianta fazer muito pequeno, porque aí eu preciso fazer muitas contas, tem muitas equações, tá certo? Então esse volume é composto daquele material, né, que tem aquela geração interna de calor, watt por metro cúbico, e os vizinhos, tanto da esquerda quanto de baixo, estão jogando calor para ele. O vizinho da esquerda joga um calor que nós vamos chamar de QE. O vizinho de baixo joga um calor que nós vamos chamar de QB. O vizinho da direita recebe calor daquele ponto P. Vamos chamar de QD de direita. E calor em cima. Tá? Então, QE, QB, QD, QC são as trocas de calor com os vizinhos. Q ponto é o calor gerado internamente, tá certo? E nós queremos a temperatura no ponto P. No final das contas, o nosso objetivo é obter a temperatura naquele ponto, no centro daquele volumezinho de controle, tá certo? Então, quando o volume é dito interno, ele tem 4 vizinhos. Observem que daqui a pouquinho nós vamos ver, né, voltar sobre isso, que esse cara aqui, ó, por exemplo, ele só tem 1, 2, 3 vizinhos. Do lado de cá tem convecção. Então, eu estou resolvendo a temperatura no centro de um ponto que está no meio, lá do meu volume, da minha peça, do meu domínio. Não está na superfície, tá bom? Tá lá no meio, tem 4 vizinhos. Eu vou aplicar a primeira lei. É um sistema, né? Massa constante, regime permanente. A gente já viu isso, o calor líquido igual a zero, ou seja, o calor que entra menos o calor que sai. O gerado internamente, né? Que também, mesmo sinal do que entra, tá certo? Negativo o que sai, é igual a zero. Quem é o calor que entra? O calor que está entrando nesse sistema. Está entrando o QE, que é da esquerda, e o QB, que é o de baixo. E quem é o que sai? O que é da direita e o que é de cima. Como é que eu calculo cada um Q desse daí? É o fluxo de calor vezes a área.
como é que eu calculo o fluxo de calor? Lei de Fourier menos K dt dx se for um fluxo na direção x, tá certo? Ou dt dy se for um fluxo na direção y. Tudo bem? Então, se for, por exemplo, o Q, vai ser o fluxo na esquerda, que está na direção x, dt dx, vezes a área. Tá certo? Então, vamos lá. Menos K vezes a área, vezes dt dx. Na face da esquerda da entrada. E agora, olha só. É aproximadamente igual. No lugar de dt dx e derivada de t com relação a x, eu vou fazer ΔT sobre ΔX, aonde ΔT na face esquerda, nessa face aqui, o ΔT vai ser o TP menos o TE. TP menos TE. Ok? Então, vamos tentar... E quem é a área? A área na face de entrada, essa dimensão, que é o ΔY, vezes a dimensão perpendicular. Vamos chamar de ΔZ, por exemplo. ΔY, ΔZ. Aí a área, ΔY, ΔZ. Ok? Então vai ficar menos K ΔY, ΔZ, temperatura naquele ponto, menos temperatura do vizinho da esquerda, dividido por ΔX, certo? Então esse é o calor que vem da esquerda, ó. Vamos considerar aquilo que eu falei antes, ΔX igual a ΔY, igual a ΔZ, ou seja, cubinhos, né? E nós vamos chamar isso de simplesmente delta. O que ficou? O QE menos... Esse menos eu vou trocar ali dentro, pessoal. Veja se vocês concordam. ΔY igual a ΔZ, simplesmente delta, ficou delta ao quadrado em cima. Observem que cancela esse com esse, ficou K delta T da esquerda menos o T do ponto. Então vamos olhar de novo aqui. O calor que vem da esquerda, então, é a condutividade vezes essa largura aqui, vezes essa temperatura menos essa. Observem que sempre vai aparecer, né? Temperatura no início menos temperatura no final. Então esse, se eu desenhei a flecha para a direita, é porque esse está mais quente que esse. Então é esse menos esse, tá certo? Então observem que essa é a quantidade de calor que entra pela esquerda. Similarmente, não preciso escrever tudo de novo e chegar à conclusão que o Q da direita, por exemplo, esse cara aqui, tem a mesma forma, né? Não vou fazer tudo de novo. Vai ser K delta, a base menos a ponta da flecha, TP menos TD, origem menos fim, TP menos TD. Que mais?
calor que vem de baixo, QB, está aqui, ó, QB, por analogia, se antes era a largura vezes é o K vezes a largura vezes a temperatura no início menos a temperatura no fim, nós vamos ter que isso aqui, o QB é simplesmente K delta início fim. E aqui em cima, né, a quantidade de calor que está lá em cima, está indo para o vizinho de cima, é K vezes a largura de novo, que é delta também, é delta X, mas como delta X é igual a delta, o início menos o final. K delta TP menos TC. E o calor gerado internamente, vamos escrever aqui em cima, ó. Calor de geração, vamos botar só ger de geração, tá? É a taxa de geração, lembrando que isso aqui tudo é watt, né? Tudo isso é watt. Então, para obter o calor gerado, é a taxa de geração vezes o volume. Taxa de geração, que é o nosso Q ponto, né? Vezes o volume. O volume é delta X vezes delta Y vezes delta Z, ou simplesmente delta ao cubo. Por quê? Então temos todos os elementos que vão ser jogados aqui. Todos eles. Eu reescrevi então essa equação aqui, que é a primeira lei, né? O balanço de energia, reescrevi aqui. E vamos começar a substituir. Calor que entra é QE mais QB. Então, QE mais QB. Calor que sai, QD mais QC. E o calor gerado, taxa de geração, vezes delta ao cubo igual a zero, certo? Calor que entra, calor que sai. Agora vamos lá. Quem que é o QE? K delta TE menos TP. Observem, pessoal, que o K delta aparece em todos os termos. Eu vou botar ele em evidência, ó. Vai ganhar tempo, tá? K delta em evidência. Então, da esquerda é TE menos TP. Mais o de baixo é TB menos TP. O da direita, TP menos TD. O de cima, TP menos TC. Mais calor gerado igual a zero. Ficou faltando fechar colchetes aqui. Observem que aparece TP aqui, aqui, aqui e aqui. Aparece 4 vezes, sempre menos 4. Eu vou também dividir, ó, tudo por K delta. Se eu dividir tudo por K delta e combinar, eu vou ter que TE mais TB mais TD mais TC menos 4 TP mais Q ponto delta ao quadrado, porque eu dividi por delta, né? E dividi por K, igual a zero. Tudo bem? Então, ó, observem que eu vou reescrever
com incógnitas no lado esquerdo e constantes conhecidas no lado direito. Por que eu vou fazer isso? Quero deixar bem claro isso, ó. Vamos escrever aqui T. Quem que é incógnita? T é a temperatura do vizinho da esquerda. Eu não sei a temperatura do vizinho da esquerda. Eu quero calcular a temperatura no ponto, né? Aliás, eu quero calcular a temperatura em todos os pontos. Então, na verdade, eu não sei a temperatura de nenhum ponto, nem dos vizinhos, obviamente, né? Então, eu não sei nada. Então, por isso que eu vou deixar do lado esquerdo o que é incógnita. Os vizinhos têm temperatura que eu não sei quanto equivale. E o ponto P também é uma incógnita. Então, observe que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. São 5 incógnitas. E uma equação. Obviamente que não vai dar certo, né? Só uma equação não vai me resolver o problema, porque eu tenho 5 incógnitas. Ou seja, para cada ponto P que eu quero calcular, eu tenho como incógnita todos os vizinhos também. Então, o que eu faço agora? Mas espera aí, uma equação para o ponto P. Agora, eu posso repetir isso, repetir esse processo N vezes, onde, como a gente já falou, né? N igual ao número de pontos. Então, para cada ponto daquele, pessoal, para cada ponto daquele, eu tenho uma incógnita que é a temperatura, mas eu também tenho uma equação, que é a equação de balanço de energia. Qual que é a equação de balanço de energia? Essa daqui. Essa aqui é a equação de balanço de energia. Ela relaciona a temperatura do ponto P com a temperatura dos seus vizinhos. Ela faz o balanço energético, com base no que foi gerado e com base na temperatura dos vizinhos. Então, todos os pontos que tem 4 vizinhos, os pontos internos, têm que respeitar uma equação desse tipo, certo? Todos eles. Então, se eu repetir esse procedimento N vezes, eu vou ter N equações. N equações versus N incógnitas. Aí eu monto um sistema de equações com as incógnitas que são a temperatura em cada ponto. Resolvo esse sistema de equações pelos métodos que vocês já conhecem e tira-se a temperatura ponto a ponto lá naquele domínio, né? Lá naquela malha que nós predefinimos, tá ok? Então, observem que eu fiz genérico, vizinho da esquerda, de baixo, de cima. Então, imagine que vocês estão escrevendo um programinha para isso daqui. Esse aqui se chamou o volume número 5. A gente vai numerar, né? De 1, 2, 3, 4, 5. Então, a temperatura daquele ponto 5 vai estar indexado com a temperatura do ponto 4, do ponto 7, etc, né? Conforme a predefinição da ordem dentro da malha, tá certo? Ok? Então, por enquanto, vamos desenvolvendo essas equações de balanço. Depois, numa segunda etapa, nós vamos aprender como implementar essas equações aqui e montar um sistema de equações que resolva isso daqui, tá ok? Um pouco mais do significado físico disso daí, ó. Se eu pegar essa equação agora, essa daqui, considerar que a geração é zero, botei G ponto, né? Na verdade o símbolo que estamos usando é Q ponto. O Q com ponto em cima. É a taxa de geração de calor.
Quando a taxa de geração de calor é zero, esse termo zera, não existe isso. Eu posso jogar o menos 4P para o outro lado e passar o 4 dividindo, nós vamos tirar que a temperatura no ponto P, no centro, é a média aritmética simples dos 4 vizinhos. Então, imagina uma situação onde não tem gerando calor internamente, tudo que entra é igual a tudo que sai, né? Se tudo que entra é igual a tudo que sai, resulta em a temperatura no centro daquele quadradinho é a simples média aritmética dos 4 vizinhos. Ele está sempre no meio. Cada um deles está numa média entre os vizinhos. Certo? Isso funciona, então, quando temos 1, 2, 3, 4 vizinhos. 4 vizinhos. Agora, nós vamos para os volumes da fronteira. Ou seja, quem que é a fronteira? As condições de contorno, né? Os volumes aqui, aqui, ou então, né? Esses pontos aqui, ó, que estão nessa face que tem convecção, esses pontos que tem uma temperatura conhecida, esses pontos que recebem calor aqui, tá certo? Esses pontos que estão sob o isolamento. Então, na fronteira, o que está acontecendo? Observe que na fronteira, os pontos têm menos de 4 vizinhos, tá? Então, tem menos de 4 vizinhos, eu não posso usar essa equação aqui. Essa aqui é para 4 vizinhos. Essa aqui, ou na verdade a equivalente dela, né? Que é essa daqui. Essa aqui é a equação genérica para os pontos que tem 4 vizinhos e com geração, tá certo? A gente vai manter sempre essa ordem, pessoal. Manter as incógnitas do lado esquerdo e as constantes conhecidas do lado direito. Observe que a taxa de geração é conhecida. O delta é o tamanho da malha, né? Que é conhecido, é a gente que define, né? Somos nós que definimos quanto é que vai ser o delta. E o K, que é a condutividade do material, que a gente deve conhecer também. Então, vamos para as fronteiras. Ou seja, nós estamos falando agora de condições de contorno. De uma maneira geral, essa equação aqui representa a equação diferencial. A equação diferencial é aquela que define a temperatura ponto a ponto internamente. E agora nós vamos para as condições de contorno, que é o que acontece nas superfícies. Lembra lá do método C1 e C2 de calcular as constantes? A gente está fazendo aquilo de uma outra maneira. Então vamos primeiro nos casos onde a temperatura é conhecida, constante. Por algum motivo eu conheço, por exemplo, eu botei um bloco de gelo aqui. Esse gelo está derretendo. Eu sei que o gelo derretendo é 0 graus. Então eu conheço a temperatura nessa face. Por algum motivo eu fui lá medir e essa temperatura é constante, T0. Então todos os pontos de 1, 4, 5, 6, todos esses pontos estão encostados nesse bloco que tem temperatura T0, né? Então a gente sabe a equação já é conhecida, Tp igual a T0, ou seja, a temperatura naquele ponto, Tp pode ser 1, T2, T3, T4, T5, T6. Todos eles, a temperatura vale T0, que é conhecida, certo? Então, numa situação de condição de contorno de temperatura conhecida, a equação é muito simples. Observe que isso aqui também é uma equação, né? Tp igual a alguma coisa. Aqui Tp é igual a outra coisa, tá certo? Então isso é uma equação, isso é uma equação. Nas faces que tem fluxo de calor conhecido, ó. Então esses pontos que estão sobre essa face, o volume de controle deles, aqui eu desenhei ao contrário, tá? Imagina que o calor está vindo da esquerda. Aqui está a superfície, aqui está o ponto P, ele tem um vizinho embaixo, um vizinho em cima, um vizinho na direita, e ele está na superfície, ele está recebendo calor. O senhor está de cabeça para baixo. Aqui eu desenhei vindo da esquerda para a direita. Aqui eu desenhei da direita para a esquerda e aqui da esquerda para a direita. Desenhei na outra face. Não importa, tá? Não tem problema nenhum. Vocês vão ver que quando a gente chegar no resultado final não importa a orientação desse negócio.
que nós vamos fazer? O volume de controle agora ele tem dimensão delta sobre 2. Ele tá faltando metade do volume de controle. Olha aqui, ó. Esse cara aqui. Se eu continuar os bloquinhos aqui, vem até aqui e esse cara ficou pela metade, ó. Esse último ficou pela metade. Quanto que isso aqui vale delta? Aqui vale delta sobre 2. É o que muda. Na altura não, né? A altura continua sendo delta, ó. Continua a mesma altura. Mas a largura é metade só. Então, observe que esse volume tem metade do tamanho dos volumes lá no meio da peça, né? Mas o procedimento é semelhante. Nós vamos sempre usar que o calor líquido é igual a zero. O calor que entra menos o calor que sai igual a zero. Aqui nesse caso, quem é indo mais rápido agora, tá, pessoal? Quem que é o calor que entra? Tá entrando pelo Q0 aqui, então Q0 duas linhas, watt por metro quadrado, eu tenho que multiplicar pela área para ter watt, né? Então vou multiplicar por essa dimensão que é delta e por essa dimensão aqui que também é delta. Então delta ao quadrado, essa é a área. Quem mais está entrando? O calor vindo de baixo. O calor que... Bom, vamos escrever aqui, ó, QB, calor que vem de baixo. Quem que está saindo? O calor da direita. Quem que está saindo? O calor de cima. E a geração é a taxa de geração vezes o volume. E o volume agora é delta ao cubo sobre 2. Porque é só meio volume. O volume total seria delta ao cubo, mas é delta sobre 2, tem metade da espessura, então é delta ao cubo sobre 2. Isso é igual a zero. A gente já viu como é que calcula o Q da direita. Que é o K, delta, base, o início, menos o final, TD. Nós já sabemos o calor da direita. Agora, como é que fica o calor de baixo? Observem que aqui a largura delta, agora a largura é delta sobre 2. Lembre que aqui sobrou a largura, né? Agora essa largura é delta sobre 2. Então o calor que vem de baixo é K delta sobre 2. TB menos P. Mesma coisa o calor de cima. K delta sobre 2. TB. Desculpa, TP. De cima, né? É P menos C. Sempre o mais quente menos o mais frio. Então, se eu desenhei a flechinha indo daqui para cá, eu faço esse menos esse. Eu poderia ter feito a flechinha para baixo. Qualquer outra direção das flechinhas eu podia colocar. Menos esse aqui, claro, né? Essas outras, qualquer outra direção. Eu só tem que ser coerente. Se eu ponho a flechinha entrando, entra positivo. Se eu ponho a flechinha saindo, eu tenho que pôr negativo aqui. E depois eu sempre vou usar a base da flecha menos a ponta. A base da flecha menos a ponta. A base da flecha menos a ponta. Sempre assim. Se eu mantiver essa convenção, sempre vai dar certo. Bom, então vou jogar tudo lá dentro. Então vamos lá. Estou aqui. Eu vou escrever essa equação já com esses resultados dentro. De novo eu vou botar o K delta em evidência, tá? Ele vai aparecer em vários termos.
Cá de baixo, divide por 2. Tá, então, reescrevi essa equação do balanço de energia com esses termos aqui. Então, de novo, eu vou passar tudo que é conhecido, constante conhecida para o lado direito. Então, esse termo aqui eu vou passar para o lado direito, esse termo eu vou passar para o lado direito, e eu vou dividir por K delta sobre 2 agora. Agora eu vou dividir por K delta sobre 2. Quer ver o que vai acontecer? Vai ficar 2 TP menos TD aqui é TP menos TD e aqui é T B menos TP. TB, pequena falha, vamos lá. TB menos TP, aqui é menos, menos TP menos TC. Vou passar esse cara para o outro lado. Vou dividir por K delta sobre 2. E vou passar esse cara para o outro lado. E vou dividir por K delta sobre 2. E isso aqui não precisa. Vamos combinar os termos semelhantes. Ficamos com... Interrompi aqui para consertar aqui, pessoal, o sinal, o número 2 que estava aqui, passei para cá, e o sinal e a ordem aqui. Então, agora eu vou rearranjar os termos semelhantes. Observe que vai ficar, ó, TB mais 2 vezes o TD, menos com menos mais, né? T da direita, mais T de cima, observe que é a soma dos vizinhos, menos 4 vezes o T naquele ponto, porque temos, ó, T no ponto, menos 2 vezes o T no ponto, menos o T no ponto. Então, 4 vezes T no ponto, igual, simplificando aqui, menos... menos 2 então de novo nós temos, ó, uma expressão onde no lado esquerdo nós temos as incógnitas, que são as temperaturas no ponto e nos vizinhos. De novo, aqui são as incógnitas. E aqui nós temos as constantes conhecidas. Comparando com a nossa equação anterior, que nós tínhamos obtido anteriormente, para os pontos internos, ó, vou dobrar aqui, os pontos internos nós tínhamos, ó, a soma dos 4 vizinhos, aqui são só 3 vizinhos, menos 4 vezes a temperatura no ponto, não mudou, igual, esse termo é associado à geração interna, e apareceu mais um termo associado ao fluxo de calor conhecido, tá certo? Então, equações semelhantes. A diferença é que aqui, esse aqui ficou multiplicado por 2, ó. Como se um deles tivesse levado o peso 2, o peso do outro, que não está aqui, tá? Depois a gente vai ver melhor isso daqui. Bom,
Essa equação, então, vale para pontos que estão aqui, ó, recebendo o calor prescrito. Na face interior, o chamado isolamento térmico, né? O material que eu ponho aqui, tipo isopor, algum tecido, alguma coisa, alguma espuma para bloquear o calor, é a mesma coisa que essa situação aqui, onde o Q vale zero. Então, se eu fizer calor igual a zero aqui, eu tenho aquela equação sem último termo, tá certo? Só reescrever aqui, tudo bem? E se eu fizer agora a taxa de geração igual a zero, quando nós fizemos isso anteriormente, nós obtivemos que a temperatura no ponto era a média dos pontos dos vizinhos. O que vai acontecer agora? Se eu fizer isso aqui igual a zero, vou tirar que a temperatura no ponto é a temperatura... Aqui está errado. Vou fazer de novo aqui, ó. Fazendo isso aqui igual a zero, temperatura no ponto vai ser 2 vezes a temperatura do vizinho de baixo, mais a temperatura do vizinho da direita, mais a temperatura do vizinho de cima dividido por 4. São 3 vizinhos, mas divide por 4, porque um deles tem peso 2. TB não, aqui está errado, né? Aqui é... Desculpa, aqui está errado. É TB. Aqui é 2TD. Aí sim. Isso que eu estava achando estranho. Então vai ficar assim, ó. TB, temperatura do vizinho de baixo, mais 2 vezes a temperatura do vizinho da direita. Esse sim tem peso 2, olha aqui, ó. A temperatura nesse ponto é uma média entre esses três. Só que é uma média que puxa mais para esse aqui. Por que que puxa mais para esse do que para esses dois? Porque ele tem uma área de passagem no calor que é o dobro, ó. Essa área de passagem daqui para cá é delta. Quanto que dos vizinhos de baixo e de cima, a largura de passagem do calor é delta sobre 2, é metade. Então tem metade do peso, por isso que aqui aparece peso 2, certo? Então isso que significa fisicamente, de novo, na situação onde não gera calor internamente e não tem calor entrando, a temperatura naquele ponto é uma média dos vizinhos. Nesse caso, uma média ponderada porque as áreas são diferentes. Tudo bem? Então agora, finalmente, mais um tipo de fronteira que pode existir, que é a que mais dá trabalho, né? Que é o caso da convecção. Então, de novo, ó, nós pegamos um volume na fronteira que tem convecção, ele tem também uma dimensão delta sobre 2, a largura é delta sobre 2 e nessa direção a largura é delta, certo? Tem calor vindo de baixo, da direita, de cima e né, nessa face aqui tem um calor de convecção, certo? Então, calor líquido igual a zero, convecção, do jeito que eu desenhei entrando, então ficou o calor de convecção, mais o calor vindo de baixo, menos o calor que vai para cima, menos o calor que vai para a direita, mais o calor gerado igual a zero. Quem que é o calor de convecção? H, A. Do jeito que eu desenhei, a flechinha indo do fluido para o ponto, então é T infinito menos TP. Quem é a área? A área de passagem é delta vezes delta. Delta ao quadrado. Quem é o calor que vai para cima? Agora nós já sabemos. É K delta sobre 2. Por que sobre 2? Porque a largura é delta sobre 2. Já estamos ficando práticos. Aqui de cima é K delta, temperatura no ponto menos a temperatura no vizinho de cima. Calor que vai para a direita. K delta só. Porque agora a largura vale delta.
temperatura no ponto menos temperatura na direita. Quem mais? Cima de baixo. Calor na face de baixo. Largura delta sobre 2. Então é K delta sobre 2. Temperatura do vizinho de baixo menos a temperatura no ponto P. O calor gerado, mais uma vez, é a taxa de geração vezes o volume, que é delta ao cubo sobre 2. Também é um volume de fronteira, tem metade do volume do volume no interior do domínio. Jogando isso aqui tudo lá, vamos embora. Então, H delta ao quadrado T infinito menos TP mais Q de baixo. Agora eu vou botar o K delta em evidência. Calor embaixo, TB menos TP. Sobre 2. Menos QC. TP menos TC. Sobre 2. Menos QD. Mais, fecha, mais o que gerado. Igual a 0. Mais uma vez, nós vamos dividir por K delta sobre 2. O que vai ficar? H delta 2H delta sobre K, que multiplica T infinito menos TP, mais observa que eu estou dividindo por K delta sobre 2. O K delta está aqui, então sobrou um 2 aqui dentro, tá? Mas, bom, eu vou passar isso aqui para o outro lado, que eu sei que é conhecido, né? Dividido por K delta sobre 2. Agora vamos coletar os termos semelhantes. Então nós temos de novo, ó, T de baixo mais T de cima mais 2 T da direita. Então vou começar a escrever aqui, ó. Que são os vizinhos, né? De novo, tentar botar naquele formato conhecido. Soma dos vizinhos, um dos vizinhos tem peso 2, que é o da direita. Certo? O da direita ele tem peso 2 porque ele tem o dobro da área. Aí apareceu aqui, ó. Normalmente apareceria 1, 2 mais 2, 4 TP. Menos 4 TP. Só que agora aparece também, ó, esse termo aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Botando em evidência o TP. 2H delta sobre K mais 4 que multiplica TP. Certo? Então, ó, se 2H delta sobre K está multiplicando TP, com menos na frente, está aqui. E aqui dentro tem menos 4TP, menos 4TP. Então, de novo, incógnita, 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 incógnita. Isso aqui tudo é conhecido, né? Mas aqui estão a soma das incógnitas. E do outro lado sobrou
Simplificando. De novo. Vamos comparar com aquela do fluxo conhecido. Ah, ficou faltando um termo aqui, pessoal. Esse T infinito, ó. Eu só peguei esse com esse, agora tem que pegar esse com esse. Vai ficar menos 2H delta sobre K T infinito. Então, como é que nós tínhamos na equação do fluxo conhecido na fronteira? E olha como é que ficou a da convecção na fronteira. De novo, a soma dos vizinhos. Um vizinho tem peso 2, que é o da direita. Tá certo? Aqui aparecia menos 4, agora não é simplesmente o 4, é 4 mais 2H delta sobre K. Tudo isso conhecido, né? Tá? Mas então, tem mais um terminho aqui. E do lado esquerdo, o termo da geração interna, idêntico. E ao invés do termo do fluxo de calor, agora aparece o termo da convecção. Então o H de convecção aparece aqui no lado direito e aparece aqui também, porque ele está multiplicando o T infinito, que é conhecido, e está multiplicando o TP, que é desconhecido. Tá? Então o que é desconhecido, lado esquerdo, o que é conhecido, lado direito. Então essa é a equação resultante para quando temos convecção. De novo, podemos anotar aqui, incógnitas. E aqui, que a gente chama de constantes conhecidas. Então observe que a gente está adotando uma metodologia sistemática aí, né? Fazer sempre a mesma coisa e para chegar em resultados semelhantes, porém com pequenas diferenças. É importante a gente identificar essas diferenças, pessoal, porque quando vocês forem escrever o programinha de vocês não vão deduzir essas equações todas de novo, já está deduzida. Vocês só vão ter que lembrar. Quando que tem convecção vai aparecer isso aqui. Se não tivesse convecção, retornaria exatamente o problema anterior do ponto interno. Tá? Então, esse é o efeito da convecção. Tá certo? Qual é o efeito do fluxo de calor? Então, é aquilo que eu mostrei. Sai esse termo da convecção, entra o termo do fluxo de calor. Aqui dentro eu sempre tenho a soma dos vizinhos. Sempre tenho a soma dos vizinhos. Só que essa soma, às vezes é peso 1 para todo mundo. Às vezes é peso 2 para alguém. Para alguém quem? Aqueles que estão na fronteira. O vizinho imediatamente dentro do sólido dele, né? Sempre vai ter peso 2 nos volumes da fronteira. Tá certo? Claro, na dúvida vocês sempre podem rededuzir. Mas quando a gente trabalha com programação, né, a gente tenta identificar esses padrões para tornar o nosso algoritmo mais simples, tá certo? Então é isso que o pessoal faz. Por isso que o computador faz bem esse tipo de trabalho. É um trabalho repetitivo, né? Mas que se botar os bloquinhos corretos, a gente consegue montar a solução sem ter que deduzir a equação inteira. Bom, com isso nós cobrimos os 4 tipos de condição de contorno, né? Temperatura conhecida, fluxo conhecido ou convecção. As 4 faces, mas ainda faltou, pessoal, os cantinhos, esses cantinhos aqui, ó. Observe que os cantinhos de cima, 1 e 6, estão encostados em T0, então não é incógnita. Mas esse cantinho aqui de baixo, ó, ele recebe convecção numa face e isolamento por baixo, isolamento térmico. Então, nós deduzimos para convecção pura, numa face com tamanho delta. Agora essa face tem tamanho delta sobre 2 e está misturado, é uma condição mista com a parte de baixo que está isolada. Então, mesma coisa aqui na esquerda, ó. Na direita, desculpa. Esse cantinho aqui, ele está submetido a calor entrando na direita e isolado embaixo. Condição mista. Em teoria, eu posso ter muitas combinações de convecção, fluxo de calor
isolamento térmico nos cantos, de forma que para cada caso desse, para cada combinação específica, a gente vai ter que deduzir. Enquanto que as outras, quando a convecção na face, esses pontos, né, daqui até aqui, uma única equação vale para todos, daqui até aqui uma única equação vale para todos, e daqui até aqui uma única equação vale para todos. Mesma coisa, daqui até aqui uma equação vale para todos. Agora, nesses cantinhos muda a geometria, muda o tamanho do volume. Agora as duas dimensões são delta sobre 2, tanto na horizontal quanto na vertical. De novo, nós temos calores entrando, calor saindo. Nós podemos ter convecção desse lado aqui, né? Podemos ter os dois ao mesmo tempo, pessoal. Nada impede de ter convecção e calor batendo na mesma face. Por exemplo, o Sol batendo e convecção. Mesma coisa aqui, né? Então, para cada combinação específica, a gente vai ter que deduzir a equação de balanço de energia, tá? Já pensando no programinha que vocês vão desenvolver, que não é essa geometria é uma geometria só que eu uso para demonstração. Vocês vão trabalhar com outras geometrias. Na geometria de vocês não precisam rededuzir todas as equações dos volumes internos, nem as equações nas fronteiras. Vocês podem usar os resultados que a gente obteve hoje aqui nesse vídeo. Mas nos cantinhos vai ter que deduzir, porque depende de cada geometria específica, tá bom? Então, muitas combinações de condições mistas, né? Isso aqui podemos escrever. Isso aqui chama-se condições mistas. Ou seja, numa face é uma condição e na outra face é outra. Duas faces com condições diferentes. Tá certo? Então tá. Com isso a gente obtém, no final das contas, N equações para N incógnitas. Quem são as N incógnitas? As N temperaturas em cada ponto. Quem são as equações? Os balanços de energia para cada condição específica. Seja volume interno com 4 vizinhos, seja volumes na fronteira com 3 vizinhos, ou condições mistas onde temos só 2 vizinhos, aí temos que deduzir equação específica para cada caso. Ok?